Nós intitulamos o nosso trabalho da leitura da palavra à leitura do mundo, contribuições da análise do discurso para a prática de leitura em sala de aula. Como a professora Gesualda já colocou, nós participamos como pesquisadora do grupo de estudos, análise do grupos de estudo do discurso e ontologia marxiana, do programa de pós-graduação em letras e linguística. Matheus, podia passar o próximo? Isso. E logo em seguida o próximo. Então, nós iniciamos com essa citação de Paulo Freire, que, a nosso ver, tem tudo a ver com a nossa apresentação e com a perspectiva de leitura com a qual nós trabalhamos, né? Então, nós temos aí essa citação de Freire: a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a leitura posterior da mesma não possa prescindir da continuidade da leitura daquela. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica as relações entre o texto e o contexto. Então, iniciando com essa citação de Freire, nós queremos, antes de mais nada, destacar que o trabalho com a leitura na escola há muito vem sendo tema de muitas discussões e teorizações. Há que se levar em consideração as contribuições de quantos já produziram um vasto material acerca de diferentes concepções de ensino, de texto e de leitura. Já no início da década de 60, Freire revoluciona o processo de alfabetização de adultos com uma nova perspectiva de leitura, entendida não como mera decifração de signos, como interpretação do pensamento do autor, mas como um processo de produção de sentidos que possibilita ao aluno leitor ampliar sua visão de mundo, indo muito além da decodificação da palavra escrita, estabelecendo assim uma relação entre o texto e a realidade que nele se materializa. Nessa perspectiva, o texto é entendido não como uma sequência de frases organizadas como um todo, como uma unidade fechada, um sentido único, que pode ser interpretado em si mesmo, mas como uma unidade significativa, um objeto sócio-histórico aberto à exterioridade. Nós consideramos relevante esse resgate, uma vez que nós estamos já no final do primeiro quarto do século XXI e ainda temos uma grande parcela da sociedade brasileira que não tem acesso à leitura da palavra escrita. E aí, quando nós falamos leitura, nós estamos falando leitura nesse sentido, leitura como compreensão de mundo. A escola, como uma instituição que tanto pode manter como transformar os sentidos ideologicamente constituídos numa sociedade de classes, constitui-se um lugar institucional autorizado a ler e a escrever. No entanto, a cada ano crescem as críticas acerca da ineficiência da escola, que, embora recorrendo a diferentes metodologias, não tem conseguido formar alunos leitores. A leitura é ainda, em grande parte, trabalhada numa perspectiva de interpretação mecânica pela via de uma visão imanente ao texto, não trabalhando a relação língua-discurso, deixando o sujeito leitor à margem dos acontecimentos e posicionamentos políticos da realidade em que se insere. Esse sujeito leitor estabelece uma relação com a linguagem escolar higienizada, que ignora os conhecimentos do aluno histórica e socialmente acumulados, como leitor de mundo. Ante essa realidade, e entendendo o conhecimento como um processo sempre inconcluso, que se constitui historicamente, é que pretendemos, nesse trabalho, refletir sobre as contribuições da análise do discurso para a prática de leitura em sala de aula, pois essa disciplina inaugura novas práticas de leitura numa visão que acorda com uma concepção de texto
como unidade aberta a novas significações, e de leitura como produção e transformação de sentidos. O sujeito leitor tem, pois, diante de si uma materialidade linguística que, como objeto de leitura e consequente unidade de análise, medeia a relação autor-leitor ao abrir-se para a interpretação. E segundo Pechet, 2009, nenhuma interpretação cai do céu, tampouco é um gesto neutro de um sujeito qualquer. Toda interpretação tem sua gênese nas lutas sociais, nas atividades do sujeito. Por isso, o movimento do discurso é um processo dinâmico e contraditório, uma vez que o real do discurso está nas suas determinações sociohistóricas, sendo as práticas sociais que lhe dão sustentação. Esse entendimento está ancorado nos pressupostos do materialismo histórico dialético. E, nessa perspectiva, o estudo dos processos de produção de sentido exige uma compreensão da sociedade, na qual os discursos emergem, uma vez que são constituídos a partir de acontecimentos numa dada sociedade, produzindo sentidos historicamente determinados. Então, quando nos referimos às contribuições da análise do discurso pechetiana no trabalho com a leitura na escola, estamos partindo do entendimento da análise do discurso como disciplina interpretativa, que trata a leitura pelo viés da relação língua-discurso, que coloca como objeto de estudo o discurso pensado em relação à sua exterioridade, ou seja, numa dimensão histórico-social da identificação do sentido e do sujeito. Assim, a proposta da análise do discurso pechetiana é explicar os caminhos da estruturação do texto entendido como unidade que permite ter acesso ao discurso, ou seja, remeter o texto ao discurso e esclarecer a relação do texto com suas condições de produção, pensando as relações destas com a ideologia. Nesse sentido, o leitor tem, pois, diante de si uma materialidade linguística que, como objeto de leitura e consequente unidade de análise, medeia a relação autor-leitor ao abrir-se para a interpretação. Desse modo, fica evidente que, para a AD, o sujeito é corresponsável pelo que lê, em virtude das diferentes condições de produção. Então, face a uma materialidade linguística, ou seja, a qualquer texto, nós encontramos marcas discursivas presentes que permitem a interpretação em sua mobilidade, porque o sujeito leitor realiza a leitura a partir de sua posição, colocando-se em relação com a posição do sujeito autor. Ou seja, nesse sentido, a leitura se dá na investigação de como o texto organiza a relação da língua com a história no processo de significação dos sujeitos na sua relação com o mundo. Portanto, um sujeito histórico constituído nas práticas sociais, por elas condicionado, mas também capaz de realizar escolhas dentro, é claro, das possibilidades postas pela objetividade, e assim poder também intervir na realidade. Nessa perspectiva, vê-se o aluno como sujeito do ato de ler, produtor de sentidos, capaz de construir e de desconstruir os sentidos do texto, posicionando-se criticamente diante da representação de realidade exposta pelo autor, fazendo uma relação com sua própria realidade, no sentido de entendê-la a fim de nela intervir. Mateus, pode passar, por favor? Então, nós temos aqui uma citação de Orlando, que diz que o sujeito leitor se constitui na relação com a linguagem, enquanto intérprete. A leitura implica uma inclinação do olhar. Diante do texto, o olhar bate em pontos diversos, mas pela sua inclinação, há uma disciplina que faz com que o olhar dirija-se a esse ponto e não aquele. É Orlando, 2001, página 63. E temos também uma outra citação de Gregolin, Mateus, pode passar?
Não, é antes dessa. Não, deixa para lá. Temos também uma citação de Gregolin que diz que todo texto ele sempre nos aparece, sempre faz a relação com outros textos. E é necessário, porém, a ação do sujeito leitor para estabelecer essas relações desse texto com outros textos. Então, é a partir dessas considerações que nós faremos a seguir alguns exercícios de possibilidades de leitura na perspectiva da análise do discurso pechetiano. Pode passar, Matheus. Aí nós colocamos esse subtítulo, uma vez que nós selecionamos alguns textos com os quais nós trabalhamos e que nos falam de uma realidade cotidiana, presente em todas as cidades do Brasil. Os caminhos do lixo. De lixo a material reciclável. De sujeira a mercadoria com valor de troca. Próximo. Então, nós trazemos aqui esse poema, que nos é muito caro. É um poema de Manuel Bandeira, que foi publicado em 1948. A sua primeira publicação foi exatamente em 1948. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. O que me instigou a trabalhar esse texto foi a sua presença numa questão da Provinha Brasil, onde aparecia esse texto e em seguida aparecia uma questão de múltipla escolha para o aluno assinalar o que era o bicho. E aí vinha alternativa A, era um cão, era um gato, era um rato, era um homem. Então, isso realmente nos causou indignação e tristeza, porque nós temos aqui um texto riquíssimo que trata de uma realidade que está presente no nosso cotidiano. E como nós já dissemos anteriormente, o texto ele materializa um discurso. O texto ele não cai do céu, não é? Então, o texto é uma produção de um autor que tem um querer dizer. É a materialização de uma subjetividade ante a realidade concreta, que é a sociedade em que nós vivemos. Mas, em seguida, nós temos um outro texto que vai também falar do lixo, não nessa mesma perspectiva de Manuel Bandeira, onde ele se declara perplexo por ver um ser humano chafurdando no lixo, chafurdando na imundície do pátio. Então, esse texto aqui, que foi retirado da revista Veja em 1992. Então, em outra época, bem mais recente, não é, do que o texto de Manuel Bandeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais da McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíche. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali retirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Então, o nosso propósito
provocar o aluno a confrontar esses dois textos e verificar a maneira como o autor diz o texto, a maneira como os autores dizem os textos, como eles tratam o lixo. E aí nós temos uma outra, pode passar, Mateus, o próximo, esse texto aqui. Não buzine, me dê bom dia. Antes desse texto, tinha uma fala de um catador de material reciclável que foi resultante de um trabalho muito interessante, uma tese de doutorado de Gallon, 2015, Denise Gallon, onde ela entrevista catadores de material reciclável, porque aí eles não admitem serem chamados de catadores de lixo. Então, tem, inclusive, um que diz catar lixo. Lixo não, misericórdia. Catar reciclagem. Lixo é um, reciclado é outro. O lixo é lixo orgânico, né? A reciclagem é garrafa, caixinha de papelão, plástico, isso é reciclável. Então, nós temos aí uma outra materialidade, uma imagem, mas temos também o material escrito, não é? Não buzine, me dê bom dia. Então, isso aí é uma referência à maneira como são tratados os catadores de material reciclável de rua, eles próprios puxando suas carroças atrapalham o trânsito, quer dizer, atrapalham o trânsito na perspectiva dos automóveis que circulam, né, e ficam buzinando constantemente. Então, numa atitude de reconhecimento e de revolta também, ele coloca no seu carrinho, não buzine, me dê bom dia. Bom, é claro que o trabalho que nós faríamos com esses textos, ele implica em muito mais reflexão e numa exploração muito maior. Infelizmente, o nosso tempo não permite. Então, o que nós propomos é que, não como receita, mas como alternativa de trabalho com esses textos, é provocar os alunos, após a leitura dos diversos textos, em procurar ver como eles aprenderam esses textos. Então, o que os textos dizem? Quem diz os textos? Como dizem os textos? Como os autores dizem os textos? Que elementos linguísticos possibilitam identificar a posição dos autores do texto? Que posição eles ocupam enquanto sujeitos? Que posição de classe eles ocupam? A realidade do catador de material reciclável é reconhecida por alguém aqui, quer dizer, isso referindo-se à sala de aula. E, em seguida, seria proposta uma atividade em que os alunos buscassem descrever um dia de um trabalhador da economia informal, porque o catador de material reciclável encontra-se na categoria do subemprego, do trabalhador informal que não tem direito a férias, que não tem assistência social, que não tem direito a nada, né? Então, provocar os alunos para que eles busquem descrever o dia de um trabalhador da economia informal, como catador de material reciclável, flanelinha, guardador de carro, manobrista, vendedores ambulantes,
procurando saber como eles vivem, quantas horas trabalham por dia, quanto ganham por dia de trabalho, se são alfabetizados, em que condições trabalham. E, por fim, por que existe esse tipo de trabalho? Bom, assim, constata-se que a leitura, numa visão discursiva, se mostra indo ao encontro do conhecimento que não exige apenas a dominação de novas metodologias, incluindo-se aqui a linguagem eletrônica, mas a capacidade de os sujeitos compreenderem os efeitos de sentido postos em circulação pela via da ordem simbólica, e assim saberem lidar com as relações de poder inerentes aos conflitos de classe. Essa é uma visão teórica que dá sustentação a uma prática de leitura direcionada a levar o aluno a se ver inserido na sociedade, e a escola como lugar de produção do conhecimento, mas também seu papel de formadora de cidadãos críticos, conscientes de seu poder de atuação e transformação em meio social. Para tanto, cabe à escola criar condições que abram aos alunos a compreensão de diferentes sentidos possíveis, e ou possíveis existentes e ou possíveis de existir, oferecendo-lhes novas formas de reflexão, novos modos de gesto de leitura. Concluindo, nós dizemos que o ataque efetuado pelo neoliberalismo tem deixado baixas, há rendições. Antigos focos de resistência mudaram de campo, mas nem todo mundo se entregou. Mesmo ante esse quadro devastador, é necessário não desanimar. Urge buscar intervir nas práticas políticas do nosso tempo, colocando o conhecimento como arma crítica, como já dizia Michel Pechet, a serviço da construção de espaços, ainda que pequenos, como a sala de aula, como o trabalho com a língua portuguesa, como o trabalho com a leitura, onde possa surgir uma nova sociabilidade. Pois, como diz Silva Sobrinho, nosso querido colega, fazer AD é para nós uma perspectiva de trabalho de resistência, revolta e luta contra a opressão do capital. Muito obrigada e ficamos por aqui.